Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui do Educa Mais Serrano. E aí, você já deixou o seu like aqui? Se ainda não, por favor, deixe um like, se inscreva no canal e também ative o sininho de notificações. Prontos para aprender mais? Então vem comigo. E a aula de hoje, professora, qual a novidade de hoje? Então, a aula de hoje é indicada para a galerinha esperta do sexto ano. Exatamente, sexto ano. Vamos começar aí já com nossos conteúdos. E só lembrando que você que está aqui nesta aula, nós temos uma avaliação diagnóstica. Temos, ó, o link está bem aqui, vocês podem lá dar uma olhadinha, podem responder, coloquem suas respostas lá nos comentários, que é importantíssimo que vocês aí do sexto ano façam essa avaliação. Então, antes de dizer para vocês que assunto nós iremos trabalhar, eu vou passar algumas imagens para vocês. Então, fiquem atentos e aí vocês já vão ter noção sobre o que nós iremos falar. Nossa primeira imagem aqui, nós temos assim várias revistinhas, temos vários personagens, não é? Nós temos aí Wolverine, Capitão América. Então, nós temos vários personagens aí famosos. Na próxima imagem, nós temos aí uma menina muito esperta, que vocês já sabem quem é Mônica. Quem não conhece a Mônica? A Magali, que sempre gosta muito de comer. Então, nós temos aí a nossa querida Mônica, né, da turma da Mônica. Na próxima imagem, nós temos o menino maluquinho. Sabe aquele menino que usa panela na cabeça, que é bem esperto? Exatamente, o menino maluquinho, creio que vocês conheçam também. Nós temos também o Pato Donald, olha só, não sei se vocês já viram alguma revistinha dele, alguma imagem, algum desenho, mas é também uma animação muito famosa aí, o Pato Donald. Nós temos aqui o Zé Carioca também é um desenho muito legal, tem revistinhas, muitas revistinhas sobre ele. Então, é bem legal, ele é bem esperto, bem brincalhão, faz muitas artes. Nós temos aqui também Luluzinha. Exatamente, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o desenho da Luluzinha, mas tem o desenho, também tem revistinhas. Então, aqui esta é a menina Luluzinha. E então, com essas pistas, essas imagens aí, vocês conhecem esses personagens que eu coloquei na tela para vocês? Escreva aqui no comentário o nome daqueles personagens que vocês conhecem. Já essa historinha aqui, eu já li uma historinha sobre esse personagem aqui. Podem escrever lá, fiquem à vontade. Então, meus caros, o assunto que nós iremos trabalhar hoje é histórias em quadrinho, ou mais conhecido como HQs. Então, nós vamos aprender mais um pouco, né, sobre as HQs, histórias em quadrinho, que é uma ferramenta muito usada mesmo pelos professores aí de linguagens e assim das outras áreas também, mas mais professores de linguagem, língua portuguesa, língua inglesa sempre gostam de usar aí as HQs. Então, as histórias em quadrinhos, gente, é uma modalidade textual, artística, composta de uma narrativa organizada a partir de uma linguagem híbrida. Exatamente. Por que, professora, que é uma linguagem híbrida? Porque tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Mas acompanhe mais um pouquinho aí na tela aí a definição aí, mais uns informativos sobre histórias em quadrinhos. A história em quadrinhos é um gênero textual híbrido que mescla elementos de linguagem verbal escrita e elementos de linguagem não verbal, imagens. Então, vocês já sabem aí que as histórias em quadrinho é um gênero textual híbrido, né? Por quê? Porque ele tem aí essa mesclagem aí desses dois elementos, tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Então, nós temos já aula, eu creio também que vocês já estudaram sobre os tipos de linguagens. Linguagem verbal é a escrita mesmo ali, né, que você pode ler, né, tem as letras. E a linguagem não verbal por meio de desenhos, de símbolos, de gravuras. Então, as HQs, elas englobam aí esses dois tipos de elementos, os verbais e os não verbais. Então, nós vamos agora saber mais um pouco sobre o que é a história em quadrinhos. Então, olha só,
Histórias em quadrinhos ou HQs, segundo este moço aqui que vai aparecer o desenho, que é o Scott McCloud. Então, segundo ele, o que ele diz? Esse Scott, ele é desenhista, ele é pesquisador também. Então, ele define as HQs como um gênero textual formado por um conjunto de imagens pintadas, colocadas lado a lado em uma sequência intencional. Então, o pesquisador e desenhista Scott, ele nos dá essa definição aí sobre as HQs. E agora nós vamos ver um pouco como surgiu, de onde veio, né? Qual foi a primeira impressão, como que aconteceu. Então, acompanha aí, vamos ver um pouquinho aí sobre a história das histórias em quadrinho. Então, muitos estudiosos dizem que iniciou-se aí lá pelo final do século XIX, mas outros estudiosos também relatam que já tiveram formas, né, semelhantes muito antes. Vou colocar uma imagem aqui para vocês, então, que esta imagem nos dá assim, nos remete à primeira impressão aí do que é uma história em quadrinho, né, de algo que possui elementos que se assemelham com as histórias em quadrinho hoje. Observe a imagem aí, eu vou falar um pouco sobre essa imagem. Então, a imagem que está aparecendo para vocês aí, né, é retirada lá do manuscrito de Garras de Jaguatirica, né, que é um manuscrito pré-colombiano que foi descoberto em 1519 e datado aí em 1049. Então, neste desenho aí, nesta imagem, dá para vocês observarem que há uma progressão de figuras que contam uma história. Então, não que seja uma história em quadrinhos, vocês podem observando aí as imagens aí, professora, mas aqui não parece com as HQs que a gente costuma ver, costuma ler. Exatamente, não que seja uma história em quadrinho, mas aí nessa sequência de imagem nós podemos observar que é uma característica aí dessa expressão. Muito bem, então já vimos um pouquinho da história, vocês perceberam aí que lá no manuscrito pré-colombiano, lá datado de 1519, então é bastante tempo. Ou seja, já tinha assim características das HQs, então elas são bem antigas mesmo. Falando em história também, nós temos também a pintura egípcia. Observe aí essa pintura que eu pesquisei para vocês. Então, nós temos aí uma representação dos primórdios das histórias em quadrinhos. Também a pintura egípcia se enquadra nisso. Por quê? Porque nós temos uma série de imagens, né, aí em sequências sucessivas que contém narrativas sobre a nação do Egito Antigo. Então, observe aí que nós temos umas imagens, podemos observar que tem plantas, tem animais, tem possivelmente guerreiros. Então, aí está contando uma história, né? Está narrando algo sobre a nação aí, sobre o Egito Antigo. Então, meus queridos, eu trouxe um pouquinho aí da história, né, para falar sobre as HQs, para ver que não é algo tão assim novo, tão atual. Então, tem já essa questão aí histórica, lá dos pré-colombianos, tem também aí das pinturas egípcias, que são sequências de imagens que contam, que falam, né, que tem uma narrativa, tem uma história aí por trás dessas imagens. Então, olhem só, a imagem que eu coloquei aqui para vocês, quem é este moço? É o suíço Rudolf Topf. Ele é considerado o pai dos quadrinhos modernos. Exatamente, esse moço aí, ele é considerado o pai dos quadrinhos modernos. Segundo aí alguns historiadores, alguns especialistas, então afirmam que o Rudolf, ele é aí considerado o pai dos quadrinhos modernos, né? Buscaram aí, com certeza ele buscou características históricas, como eu já mostrei para vocês, mas ele foi quem deu um ar de modernidade às histórias em quadrinhos. Muito bem, falando mais um pouco aí sobre o Rudolf, que é considerado o pai das HQs, os quadrinhos, as histórias em quadrinho aí moderno. Então, por quê? Porque foi ele que iniciou essa série de histórias, né, em que continham imagens e também textos, né, frases, falas. Então, por isso que ele é considerado. Então, lá em meados do século XIX, então foi ele quem fez essa junção aí, não apenas imagens, mas também imagens e também textos.
Então aí que nós vemos aí a forma híbrida, né, com palavras, mas também com imagens. Muito bem, então esta é a parte 1 apenas da nossa aula, tá? A primeira parte, quis trazer um pouco sobre os elementos históricos, de onde veio, de onde surgiu, quem foi a pessoa que modernizou, que fez a junção aí das imagens, dos desenhos com os textos. Então, esta é a primeira parte do nosso vídeo. Então, estudem, voltem o vídeo para incutirem bastante as informações, porque é muito importante. Aqui nós temos um detalhamento, né, sobre esse gênero aí que vocês utilizam bastante em sala de aula. Então, meus queridos, não percam, por favor, nossa próxima aula, fiquem ligadinhos, espere a sequência aqui da aula, a parte 2 sobre HQs. E é isso aí, fiquem com Deus. Antes de sair daqui, por favor, deixe um like. Se não é inscrito no canal, se inscreva e também ative o sininho de notificações para receber informações aí quando tiver vídeo novo no canal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.